Estamos de volta aqui na sua telinha, de volta com Érica Franz. Isso, e hoje nós estamos conversando sobre turismo, falando sobre turismo aqui no Vale, na região, em São Paulo, também sobre viagem com crianças. E assim, quando a gente pensa na palavra turismo, turismo significa se deslocar, então esse deslocamento de pessoas. Então às vezes a gente pensa que precisa fazer uma viagem grande, precisa ter muito dinheiro, mas não é bem assim também, né, Érica? Precisa ter muito dinheiro para viajar ou é mais se organizar? Conta pra gente. Eu acredito que são duas coisas. Uma é a gente enxergar os passeios mais curtos já como uma experiência e uma aventura. Não precisa necessariamente ir para longe para você ter uma experiência agradável com a sua família. Então isso é uma coisa. E a segunda, sim, é se de repente o seu sonho é fazer uma viagem maior, é ir para outro estado, ir para outro país, aí entra a organização mesmo, né? A organização financeira, a organização de se planejar para ver o que vai levar, quantos dias vai ficar. Mas eu acredito que, de novo, é a chavinha, assim, é saber que qualquer passeio pode ser um passeio agradável, pode ser uma aventura, pode servir de aprendizado para os seus filhos, de melhorar o relacionamento da família. Então, sim, qualquer pessoa pode fazer isso, desde que mude a chavinha e se planeje também. E quais que são as maiores preocupações dos pais ao viajar com os filhos? Pai e mãe se preocupam o tempo todo, né? Culpa e preocupação. Eu acho que duas das maiores questões assim, de mães e pais são em relação à alimentação dos filhos e à saúde, que na verdade são até interligadas. Porque quando a criança é um pouquinho maior, não mama apenas, mas ela também se alimenta, a gente fica preocupado se a gente vai ter o que dar para ela. Eu vou para um outro estado ou para outra cidade, eu não sei comer a comida. Então você já começa a se preocupar em relação a isso. Vai ter algum lugar para ela comer? E se ela não comer, o que vai acontecer? E a outra dúvida é a saúde. Se meu filho passa mal, o que eu faço? Para onde eu levo? Então essas são as duas questões que vêm mais na cabeça das mães e pais. E quais que são as dicas que você dá? Pois é, a primeira é em relação à saúde, eu acho que são os cuidados que a gente tem em casa, a gente tem que ter quando está viajando com as crianças. E aí, quanto mais longe você vai, mais um planejamento vai ter que ter aí. É pensar, de repente, ok, eu vou então para uma cidade vizinha, para um estado vizinho, onde que tem atendimento? Para eu mesma ficar tranquila, não que eu vá precisar ir para o hospital, mas para eu ficar tranquila. Se eu precisar levar minha filha no hospital, onde que ela pode ser atendida? E aí eu posso fazer a carteirinha do SUS antes de viajar e já verificar os hospitais, ou se eu tenho um convênio médico, verificar que locais atendem o meu convênio. Se você vai para fora, então faz um seguro viagem na hora de viajar com as crianças e tem esse cuidado também. Liga antes e se informa. Se eu precisar de atendimento, para onde eu vou, que número eu ligo, atendimento em português? Ok. Porque isso assim, nos dá uma tranquilidade muito grande e eu já acho que garante que a criança nem vai ficar doente, porque você não está mais preocupado, então o negócio já flui melhor. E aí as outras coisas são cuidados mesmo, né? Os cuidados que a gente tem em casa. De repente deixar a criança dormir bem, fazer com que a criança se alimente bem, isso já vai tirar aí grandes chances dela ficar doente. E em relação à alimentação, também cuidados que a gente tem em casa. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer viajando, passeando, é levar lanche. Então, se eu vou pro parque, eu levo alguma coisa junto comigo, porque criança com fome, com sono, não dá, não rola, nunca. Então, leva alguma coisa saudável para ter ali em mãos. E se você estiver passeando longe, tá? Em outro país, mas tá sempre com a sua mochilinha de lanche. Isso é uma coisa. E a outra é procurar lugares que tenham comida semelhante à que você come em casa. Se você estiver em outro país, procura ali o restaurante com comida italiana ou brasileira, alguma coisa similar, né? Para não, de repente, num primeiro momento, não testar alguma coisa muito diferente. E outra coisa é cozinhar para as crianças. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer é alugar apartamento, mesmo que eu viaje perto, assim. Eu costumo alugar apartamento e cozinhar em casa. Porque aí eu fico tranquila sabendo que pelo menos uma refeição do dia ela vai fazer de uma coisa saudável, que eu cozinhei, eu sei qual foi o óleo, se tinha muito sal ou não. Isso costuma ajudar bastante nesse quesito alimentação. Então, já que você também citou que você gosta de alugar apartamentos, Érica, conta pra gente. É melhor quando a família ela planeja a própria viagem, então ela pesquisa os lugares em que ela vai ficar, pesquisa a passagem, tudo separado, ou você já indica pegar um pacote, ou depende da situação? Eu acho que depende muito do perfil do viajante mesmo, da família.
porque você pode economizar fazendo sozinho, mas às vezes é mais barato fazer em pacote. Então vai depender ali do passeio que você quer fazer. E depende também do perfil. Tem famílias, tem pessoas que gostam de viajar com grupo, que gostam de já ter o roteiro montado e aí o pacote é melhor. Outras, eu, por exemplo, não gosto de alguém me dizer, no dia tal você vai para o Museu X. Eu não me sinto bem, eu me sinto meio presa. E aí esse tipo de perfil é melhor você se organizar sozinho, porque então você tem mais autonomia. Mas eu acho que tem prós e contras em ambos os lados e vai depender do perfil de viajante. Vamos voltar a falar um pouquinho do guia? Sim. Como que foi selecionar os lugares que você escolheu para entrar? Tem muito lugar legal. Foi difícil. Bom, na verdade, tem muita atração que é voltada de fato para criança, né? E aí muitas delas eu já conhecia, outras eu visitei e fui realmente analisando, assim, pensando, eu fui sempre com a minha filha, até para poder ver se de fato ela gostava, se atendia uma família. Então a gente foi olhando a infraestrutura, verificando se de fato era um lugar bacana, agradável, se tinha trocador, se tinha banheiro para criança, se tinha local para se alimentar e qual tipo de alimentação. Então a gente foi olhando muito isso para poder entrar no guia e realmente ser uma aposta certeira, sabe? Olha, eu estou indicando esse lugar para criança, mas é porque ele realmente é legal para ir com criança. Então teve essa análise, assim, esse tipo de cuidado. E aí tem uma seção do livro que é São Paulo para todas as idades, que aí eu acabo citando outras atrações que não são feitas para crianças, mas que as crianças gostam também. Sempre depende do nosso apelo, de como a gente apresenta para ela. Mas aí nesse ponto eu já citei outras atrações que são mais amplas, né? Que as pessoas que vêm para São Paulo querem conhecer. Legal, Érica. E, por exemplo, você escreveu esse livro, então, para falar um pouco sobre como curtir a viagem com as crianças. No seu blog também tem bastante matérias relacionadas a isso. E por que, então, você decidiu falar sobre esse assunto? Você acha que, por exemplo, quando você começou a viajar com a sua filha, você percebeu que faltava conteúdo, faltava um material ali para a pessoa poder pesquisar? Foi uma demanda que você percebeu? Sim, existem muitas famílias que buscam conteúdo de viagem e aí acabam achando conteúdo geral, não tem nada específico, mas também veio de uma coisa interna, assim, uma vontade minha de falar, porque não só de atrações, mas foi aquilo que a gente estava dizendo os benefícios que viajar com as crianças trazem para a família e trazem para a criança. E eu comecei a sentir uma necessidade de falar sobre isso, sabe? Teve uma vez uma história que me marcou, que nem tem nada a ver, mas pra mim, assim, foi interessante. Um vizinho nosso, um pequenininho lá, tava brincando com a minha filha, e ele falou não sei o que de terrorista, ele tinha 4 anos. Eu falei, terrorista? Onde você ouviu essa palavra? E aí ele falou assim, não, é que eu assisto o jornal com os meus pais porque é muito importante a gente saber o que está acontecendo no mundo e está tendo muito terrorismo. Eu fiquei meio chocada com aquilo. Eu falei, nossa, ele tem 4 anos e ele está preocupado com terrorismo. E aí dias depois a gente tinha ido para Guararema visitar o Natal ali, né, a decoração, e a gente comentou e eu falei, você conhece Guararema? Não. Aí eu falei, gente, assim, acho que algumas coisas vale a pena a gente tocar no assunto, sabe? É mais importante, do meu ponto de vista, uma criança passear com os pais e ter momentos de qualidade, conhecer lugares, ampliar, assim, a visão de mundo, do que entender de terrorismo. Às vezes os pais acham que estão preparando os filhos para o mundo, apresentando um mundo de violência para eles. Quando a gente tem que apresentar o mundo como ele é, e mostrar diferenças, ensinar tolerância. Então, eu acho que isso também foi uma coisa que me levou a falar de viagem com crianças, que eu acho que é um tema que acaba sendo mais amplo. Você acha que o Estado ou os municípios deveriam estimular mais os passeios entre cidades, ou na própria cidade mesmo? Falando um pouco agora longe de viajar, né? Sim, eu acredito que sim, e aí eu acho que é uma via de duas mãos. Eu acho que sim, o Estado deveria... tentar, né, ampliar isso, mas acho que as pessoas também têm que fazer isso por si, porque às vezes a gente acaba muito dando a responsabilidade para os entes, e aí não vem. Então, assim, não vamos apenas esperar, né, e vamos nós também começarmos a ocupar os espaços públicos e levar as crianças para o parque, porque só a gente estando lá e ocupando e fazendo daquilo nosso que a gente também consegue cobrar. Eu só posso cobrar, olha, prefeito, aqui a balança tá quebrada do parque porque eu tô indo lá e eu tô utilizando. Se não tem essa demanda por um lado, aí também não tem o olhar dos entes, né, para isso. Então eu acho que são esses dois caminhos.
Eric, você falou pra gente que você decidiu também escrever sobre esse tema, muito porque você percebe a diferença que as viagens, que passear, ter esses momentos de lazer com a sua filha, o que acrescenta para sua família em sentido de relacionamento. E hoje, se a gente pensa nas nossas famílias, né, contemporâneas, a gente vê que muitas vezes o entretenimento da criança é ficar ali no tablet, ficar assistindo TV, ficar jogando videogame, e muitas vezes essa criança ela vai crescer, vai se tornar um jovem que não vai ser muito próximo do pai, aí entram aquelas questões, mas eu não consigo me relacionar com o filho, mas às vezes também quando o seu filho queria se relacionar com você, aquilo que você apresentou para ele foi uma TV, porque você queria descansar. Sim. Então, por exemplo, você percebe isso também, que os pais precisam estimular mais os filhos e que de fato as pessoas precisam passar mais tempo uns com os outros? Sim, com certeza. Tem um médico pediatra que eu acompanho na internet, ele é muito bacana para mães e pais acompanharem, que é o Daniel Becker. Ele fez uma palestra no TED, uma vez eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, e ele falou que a gente comete 7 pecados capitais contra a infância. E aí ele cita esses pecados. E um deles é de terceirizar. Por conta da nossa vida corrida, isso não é culpa de ninguém, mas assim, a gente acaba terceirizando a educação dos nossos filhos. E aí quando a gente poderia, né, estar em casa e ter ali um espaço de convivência, a gente já está tão nessa de terceirizar que aí a gente terceiriza para o celular. E aí a gente também não leva as crianças para brincar em espaços abertos, a gente confina as crianças em espaços pequenos. Eu moro num apartamento super pequeno. Se eu não tirar a minha filha de lá e eu não sair de lá, a gente vai acabar não respirando e não vendo o dia passar. Então esse é um outro pecado que a gente comete, que é de fechar as crianças, né? De quase confiná-las, é quase uma prisão domiciliar. Então a gente tem que levar para espaços abertos, deixar conviver com outras crianças, deixar ver natureza. Hoje tem um negócio que se chama déficit de natureza. É uma doença que as crianças têm. Olha que coisa maluca, né? Déficit de natureza. Então, assim, é um pecado que a gente também comete contra a infância. Então, sim, a gente viajar e sair, estimular e estar presente ali para o convívio familiar é muito importante. Muito bacana, Erika. A gente está chegando no finalzinho do nosso Já. bate-papo aqui. Fala pra gente onde encontrar o guia e como acessar o seu blog. Tá, eu tenho o blog O Viajante Tempo Integral, que é tempointegralblog.com. E aí, por conta do livro, eu acabei criando um outro também, que é o saopauloComCriança.com.br, que eu faço bastante pesquisa ainda por conta do livro, então coloco também nesse novo canal. E o livro está disponível nas plataformas online como Saraiva, Amazon e também nas livrarias físicas como a Saraiva e a Martins Fontes. Legal, Érica. E a última perguntinha, uma dica aí para quem quer planejar uma viagem para julho, vamos dizer que está chegando as férias aqui, Sim. né? Quais são as dicas que você dá? Eu acho que é a dica que eu já dei, assim, de dar um passo de cada vez. Uhum. Tô pensando aqui uma família que está começando a viajar, tá? Que de repente ainda tem alguns receios. Julho tá aí, o Vale do Paraíba tem lugares incríveis, a gente tem aqui a Serra. Então planeja um passeio para uma dessas cidades, vai até lá e vê como que você se sente, vê o que você acha, vai para os espaços abertos, leva a criança não só para o lugar de criança, experimenta ir num lugar que não é de criança, para ver como seu filho se comporta, porque aí a gente vai se sentindo seguro para ir ampliando. E percebe também que a gente não precisa confinar a criança em espaço de criança, porque todos têm que conviver, os adultos com as crianças com os adultos. E isso faz com que a gente vá ocupando os espaços e todos vão se sentir seguros, as crianças respeitam os adultos também entendem que as crianças fazem parte dali, que é preciso ter esse convívio. A gente está num momento meio de... briga, né? As pessoas brigam e um não aceita criança, o outro não aceita idoso. Então a gente precisa começar a se unir, assim, e ter uma convivência melhor. Muito bom. Muito obrigado. Esclarecedor demais. Foi um prazer tê-la aqui conosco, Érica. Foi muito enriquecedor. Obrigada, eu que agradeço vocês, quando quiserem. Obrigado. É isso aí, então. Chegamos ao fim de mais um episódio do Contraplano. Semana que vem estamos de volta, né, Tamires? Isso aí, com novos temas. E quem quiser conferir, então, os programas que a gente já tem, pode entrar no nosso canal do YouTube. Lá tem a playlist com todos os nossos programas. É isso aí. Tchau, tchau!